Vou te fazer uma pergunta que pode soar estranha para quem investe a longo prazo. Quando vender um fundo imobiliário? Você saberia responder essa pergunta com clareza? Então vamos trocar uma ideia. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Queiroz e este é o Quanto Investir Futebol Clube. Antes de começar, já sabe, dá aquela força se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e ativando as notificações e no final deixa os seus comentários, ok? Muitas pessoas confiam na máxima que diz que os ativos da renda variável são investimentos para o longo prazo. E quando falamos de fundos imobiliários, vender pode parecer algo totalmente fora de cogitação. Afinal, o intuito do investidor que aplica os recursos nesse tipo de ativo é gerar renda passiva e conquistar a sonhada liberdade financeira. Afinal de contas, os fundos imobiliários possibilitam ter proventos mensais isentos de imposto de renda, além da possibilidade de receber pela valorização dos ativos que compõem o fundo, além da alta liquidez e por ser ideal para investidores conservadores, pois a sua volatilidade é menor que nas ações, por exemplo. E aí, digamos que você fez a lição de casa, como eu te expliquei neste outro vídeo aqui, e comprou alguns fundos imobiliários para sua carteira em algum momento, pois ele estava com PVP atrativo, ou seja, estava descontado perante o seu valor intrínseco, pagando dividendos acima da média do seu segmento, a taxa de vacância sempre se manteve baixa, além de ter uma gestão bastante ativa e um patrimônio considerável e de qualidade. Até aqui, tudo dentro do normal, correto? Mas você, como uma grande parte dos investidores, só observa os rendimentos caindo na conta da corretora todos os meses. Mas aí, deixam de acompanhar e revisar suas posições no mercado. Calma, a maioria dos investidores cometem esse erro. É muito importante para o investidor criar o hábito de acompanhar suas posições com o passar do tempo, pois muitas vezes um fundo pode estar indo mal e por você não acompanhar essas posições você pode perder uma parcela muito maior do seu investimento. Afinal, não é só de rendimentos que se vive, mas sim de valorização e boa gestão. Por isso devemos estar por dentro do que está acontecendo com os fundos imobiliários que temos em carteira. E não precisa se preocupar achando que tem que passar o dia vigiando o sobe e desce das cotas, ok? Algo como o seu próprio celular já pode resolver todos esses problemas. Basta acessar o seu e-mail e ver aquela mensagem que o RI da gestora te enviou e você marcou como lida e acabou vendo outras mensagens que não são tão importantes assim. Portanto, ficar de olho nos relatórios mensais que os fundos disponibilizam é muito importante. Mas Alex, eu não recebi nenhum e-mail dessa tal gestora. Será que você fez o cadastro dos seus dados no site do RI do fundo? Se sim, vai na caixa de spam do seu e-mail e verifica se ele está ali. Agora, se não fez esse cadastro, corre e faz. Dito tudo isso, vamos entender o que deve ser observado enquanto você estiver revisando sua carteira para saber se, de fato, é hora de vender ou, de repente, até aportar em novas cotas dos seus fundos imobiliários. O primeiro ponto é quando há uma valorização excessiva. Imagine que você comprou um fundo imobiliário a R$100, valor esse que estava muito próximo ao valor patrimonial, VP, do próprio fundo. No entanto, algum tempo depois, esse mesmo fundo acumula forte valorização e passa a ser negociado a R$150, ou seja, muito acima do seu valor patrimonial e também do valor que você pagou ao adquirir suas cotas. Para facilitar o seu entendimento, vamos analisar esse exemplo de outra maneira para que faça ainda mais sentido. Digamos que você tem em carteira dois fundos, há pouco mais de 2 anos de carteira. O fundo A você tem o valor investido de 10 mil. 100 cotas de fundos, rendimento de 1%, dividendos mensais de R$100, mas hoje esse fundo já está com o valor atual de R$15 mil. E o outro fundo B, você tem o valor investido de R$15 mil,
com 150 cotas, mas com o mesmo rendimento de 1%, te gerando dividendos mensais de 150, mas sem valorização do investimento, ou seja, o valor atual é igual que você começou, com 15 mil. Somando esses dois fundos, você teria um total investido de 25 mil, com 250 cotas, recebendo R$250 todos os meses. Mas, se rebalanceássemos essa carteira de fundos, vendendo esse fundo supervalorizado, no caso o fundo A, você teria a possibilidade de conseguir aumentar em 16% o seu volume de rendimentos, passando de receber 250 para R$290 mensais, somente realocando um total para o fundo B. Sendo assim, após uma valorização excessiva, talvez possa ser interessante vender um fundo imobiliário. Lembrando sempre que em fundos imobiliários pagamos 20% de IR sobre o ganho de capital na venda da cota. Portanto, pagaríamos R$1.000 sobre os 5 mil de valorização do fundo A. A segunda possibilidade de venda é quando a gestão do FII não passa mais confiança. Confiar no time de gestão do fundo que você investe é o pilar central a ser avaliado. Afinal, eles estão cuidando do seu patrimônio, correto? Então, caso aconteça alguma mudança no time que gerencia algum fundo em que você investe, busque saber quem é esse novo gestor que estará assumindo o fundo, verificando se ele tem um bom histórico com gestão de fundos e se é capacitado para exercer tal função. Caso o mercado não acredite ou duvide do potencial deste novo gestor, não faz sentido confiar uma parte do seu patrimônio nesse respectivo fundo, concorda? A terceira é quando o fundo fica em segundo plano. Em complemento da segunda opção que dei, fica fácil de observar quando o fundo começa a ser deixado de lado pelos gestores. Por exemplo, imagine um fundo que paga ótimos dividendos ao longo dos anos. É bem gerido, possui vários imóveis de shoppings, por exemplo, espalhados por todo o território nacional. Nesse caso, temos ótimas características de um excelente fundo, beleza? Mas digamos que a administradora do fundo perdeu o interesse em tocar a gestão com a mesma qualidade que fazia anteriormente. Assim sendo, várias coisas podem acontecer, como por exemplo, a troca dos gestores ou a saída de pessoas importantes para a excelente administração do fundo. Partindo deste princípio, você consegue rapidamente notar esse desinteresse, avaliando os relatórios mensais disponibilizados para os investidores. Para isso, basta um acompanhamento superficial para perceber quando os relatórios passam a ficar cada vez mais pobres de informações em relação aos anteriores, e os fundamentos que antes eram invejados passam a cair de qualidade. Isso demonstraria uma certa dificuldade em manter o fundo atrativo para novos investidores. Então talvez seja a hora de vender, afinal, se a administradora não tem tanto empenho nesse fundo, por que você teria ele em carteira? Outra opção é quando a gestora passa a ter dificuldade em manter os imóveis alugados. Todo e qualquer imóvel alugado passa por períodos de vacância, isso é um fato, que é quando não há inquilino alugando tal espaço. Mas um bom fundo imobiliário consegue manter essa taxa de vacância sempre baixa, pois utiliza de estratégias que colaboram com isso, como por exemplo ter vários imóveis sob sua gestão, não dependendo de apenas um ou outro cliente. Mas digamos que você comprou a cota de um fundo que consegue manter a taxa de vacância sempre baixa, porém de tempos para cá você percebeu uma certa alta nessa vacância. Isso já passa a ser um sinal de alerta, pois um fundo bem administrado tende a manter esse resultado ao longo do tempo. Portanto, não conseguir manter os imóveis alugados é um forte sinal de que o fundo não está mais tão atrativo para o investidor, principalmente se anteriormente ele vinha entregando um ótimo resultado. Agora existe uma opção que vou ser bem sincero, tá? Eu não concordo de forma alguma, mas tem investidor que faz isso, que é vender um FII quando falta caixa para aproveitar alguma outra oportunidade. Essa opção de vender um fundo quando temos a falta de recursos em caixa só é válida quando identificamos que existe um outro fundo imobiliário no mercado com fundamentos melhores, preço atrativo e que performa melhor do que algum fundo que você possui em carteira. Só assim pode fazer sentido vender um dos seus fundos imobiliários para rebalancear a carteira e possivelmente
aumentar o volume de rendimentos recebidos mensalmente. No entanto, em meio a essa hipótese, é preciso ter bastante cuidado para não se atrapalhar e desbalancear demais a carteira e acabar trocando um fundo por um outro que não consiga entregar resultados melhores que o fundo imobiliário vendido. Eu acredito que o mais certo para não se fazer isso de vender um ativo é alocar uma parte dos seus recursos em títulos de renda fixa que tenham uma boa liquidez e que possibilitem o seu resgate no momento que você precise para aproveitar as promoções de mercado. De preferência, o CDB com pelo menos 100% de CDI já evita que você de repente venha fazer essas maluquices. Então, e aí? Me conta aqui nos comentários se você concorda com algumas dessas hipóteses apresentadas sobre venda de fundos imobiliários. Aproveita esse momento também, não somente para comentar, mas também para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, ok? Assim você me incentiva a trazer mais conteúdos voltados para auxiliar pequenos investidores, assim como eu, a entender melhor esse mundo dos investimentos. Então, dá essa força aí, tranquilo? Mais uma vez agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.